bem? Mais um dia abençoado, agraciado, que estamos vivos, refletindo, pensando, analisando, e assim podemos a cada dia fazer uma análise, uma reflexão sobre nós, sobre tudo que está em volta de nós, em torno de nós, para podermos termos uma noção de tudo que ocorre em pleno planeta que habitamos. O motivo que me traz hoje a este vídeo é para nós analisarmos aquilo que é dito popularmente e poucos param para fazer uma análise completa das palavras, dos termos, das expressões ou mesmo das relações entre o homem comum e a sociedade que sente ou se sente superior, se sente senhora, como antigamente se dizia, do sangue azul, mas percebemos que a falta na humanidade de cultura, de entendimento, de percepção do que é real, do que é imaginário, daquilo que realmente pode ser aproveitável ou não aproveitável. Mas a ignorância é a arma que produz maior número de mortes, fome, angústias, doenças e perseguição à ciência, perseguição àquilo que vai nos dar condições de sairmos de uma condição de miseráveis seres habitando sobre o planeta Terra. O que eu quero começar aqui, porque minhas palavras serão muito amplas, o termo que eu estou falando, ele é um termo que nos vai levar a um pequeno entendimento daquilo que é certo ou aquilo que se considera errado ou aquilo que as pessoas dizem que é normal. O normal, ele nunca é normal sempre quando alguém está levando desvantagem. Porque se a normalidade viesse a ser implantada ou existir no planeta, seria todos nas mesmas condições. Do que é que eu quero expor, que eu quero trazer à tona? Quando nós falamos em igualdade, vamos tomar aqui exemplo os animais que vivem no campo. Os animais, tudo que é comum a eles são comuns. Todos estão em comuns, todos vivem em comuns, porque estão num âmbito de selvagens, como assim nós o expomos. Quer dizer, na liberdade que lhe está disponível na natureza. Os peixes têm a sua liberdade e a sua vida, e nesta vida que eles levam, tem sua própria liberdade. Recentemente, eu vi um vídeo de um pescador, mergulhador, em que ele narra que ele encontra com focas e a foca tenta tirá-lo da água, um pequeno animal, um animal novo ainda, tenta tirar, não conseguindo, vai procurar um outro amigo, segundo o vídeo, e não conseguindo, traz um grupo para tentar tirar o homem do fundo do mar e levar à tona. Do que eu quero expor aqui? Se o animal, vivendo na natureza, se tido como um ignorante, um animal sem inteligência, um animal é tido, não que seja, um animal que não tem pensamento, raciocínio lógico. Como ele olha o ser humano e sabe que o ser humano não é da profundeza e tenta tirá-lo pensando que o está afogando-se ou se afogando. A realidade em tudo isso é nós percebermos a nossa situação como humanos. É muito comum
desconhecimento ou desconhecer a verdade. O animal ele desconhece que o ser humano ele tem a capacidade de mergulhar, mas também sabe que o ser humano, o habitat dele não é, submerso, mas sim superfície. Então ele tenta tirar o homem dali em desespero. Nós percebemos que o ser humano em si, já com condições de alcançar grandes altitudes e grandes profundidades no oceano, ele consegue ver animais que nós desconhecemos na superfície e consegue sair do sistema atmosférico e até uma certa altitude. E ali ele vê todo o planeta e sabe que ali está depositado o seu amor, os seus sentimentos. Tudo parte deste ser estar dentro da atmosfera. Até mesmo a sua saúde, as suas condições físicas, tudo o que ele precisa para a sobrevivência. O que é que eu ainda quero expor? É que muitos dizem o seguinte, eu vou seguir um pouquinho ainda. As pessoas dizem assim, que o homem não pode viver submerso. O homem não pode viver no espaço. Mas ele em si, ele procura algo que possa, assim, lhe ser benefício ou lhe trazer benefícios futuros. No entanto, mesmo que ele não tenha condições de sobreviver em ambientes submersos no oceano ou no espaço, ele procura entre esses dois locais condições que ele possa tirar melhor benefício para a sua realidade ou para a sua vida diária. Mas o que estou falando sobre um termo que é usado aqui no nosso planeta. Diz que religião e política não se unem e não se discute. É o grande erro da humanidade. Por que eu digo que é o grande erro? Eu digo fé não se discute. Convicção não se discute. Mas a religião e a política se discute. Por que eu venho a dizer isto? Porque você não vai conseguir tirar da mente de uma pessoa que tem um sentimento profundo por outra, mesmo que esta pessoa seja uma pessoa perversa, má. Mas essa outra pessoa, por sentimentos, está submissa à outra devido ao amor que lhe retribui. Se esta outra pessoa, mesmo que consideramos não boa, proporciona benefício àquela pessoa que está submissa a ela, ela será muito mais submissa. Isto não está relacionado à política, está relacionado a sentimentos. Na política nós temos duas coisas e na religião. A condição em que estamos vivendo. A relação nossa para com a sociedade, a relação nossa para com o nosso próximo. Mas a política, ela está paralela à religião. Ela engloba a religião. A política está dentro da nossa casa. A política, nós como pais, como avós, como seres humanos, proporcionamos a política já dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Porque você tem a sua forma de raciocinar, de analisar, de perceber o perigo para defender a sua família do perigo, dos males que ocorrem em volta à nossa sociedade. Então nós temos que instrumentalizar os nossos filhos com pensamentos que eles possam defender-se também da sociedade
que muitas das vezes ela é selvagem. Eu toco aqui, eu me coloco na condição. Sou um ser que tem uma fé própria. Sou um ser que tem um conhecimento daquilo que está em torno de toda a política, em torno de todas as religiões, que dentro destas mesmas estão todos incorporados com os mesmos objetivos. E eu, no meu lar, eu tenho que ter a política para trazer para a minha família o sustento do dia a dia, trazer para a minha família o melhor meio em que não haja discórdias e contendas. Se a minha política não é boa, toda a família vive em rixa, discórdia, sem conhecimentos, sem sentimentos, todos voltados à ira, o ódio, a maldade e a perversidade. Se eu, na minha política, eu permito que o meu filho faça roubos, permito que o meu filho traga objetos de alguém para a minha casa, porque eu vou me prevalecer, eu vou dizer, viver melhor com aquilo que o meu filho tirou ou supriu de alguém, eu estou trazendo para o meu lar uma condição péssima. Por quê? Eu estou ensinando essa criança mais tarde a destruir sua própria vida, porque alguém um dia lhe tirará a vida, porque ele está surrapiando alguém, tirando a vida de alguém, tirando o trabalho ou utilizando o trabalho de alguém. Isto é uma política. Quando eu me defendo ou eu não aceito que alguém tire de um trabalhador, de um necessitado, algo que aquela pessoa necessita, que lutou, suou para obter, e deixo que traga para minha casa. Futuramente, os meus próprios filhos serão vítimas dos meus sentimentos, da minha política má administração feita por mim. Isto ocorre em amplo fora de um lar. Quando não há uma política ou um ensinamento correto, uma ideia correta do que é a vida, as pessoas sempre procurarão viver em discórdia, usurpando o trabalho de outro, manifestando sua perversidade, a sua impiedade, para que o outro venha a sofrer. É o mesmo caso de um pai ou de uma mãe, no seu lar com a sua política, não ensina o filho a respeitar as necessidades ou mesmo a incapacidade física de alguém. Quando alguém nasce incapaz, ou pela cegueira, uma paralisia, ou por qualquer outro motivo, e as pessoas permitem, ou mesmo pela cor, e as pessoas permitem que o filho zombe, porque o filho para ela é perfeito, zombe daquele que está em condições inferior, ele está arruinando a própria criança, que ele está permitindo zombar do necessitado, zombar de um doente, zombar daquele que está numa vida procurando sobreviver nas condições que o planeta lhe oferece. Então já começa dentro da sua política do lar, colocar no próprio mundo uma forma impiedosa de dar condições aos outros de menor condições ou inferiores nas condições fisiológicas ou física. Então, em todas as condições, nós temos que observar qual é a nossa política. Então, eu estou indo bem mais próximo para que se tenha uma noção daquilo que é a política e a religião. Se você não tem você mesmo que não tenha uma fé, ou que você tem uma fé muito profunda, você é um evangélico, você é um católico, você é um budista, você, seja qual a sua religião, você permite que seu filho zombe de uma pessoa que tem um problema físico, que lhe dá àquela pessoa que nasceu com problema ou por acidente sofreu um acidente e obrigado a amputar uma perna, um braço, ou ficou defeituoso, com a pele totalmente defeituosa, você permite, achando que aquela pessoa é feia porque não é perfeita, você está ensinando ou permitindo que mais tarde os problemas serão muito mais rígidos em torno de uma sociedade.
porque é como fogo, ela vai se alastrando, um vai ensinando o outro e a sociedade vai se tornando cada vez mais precária. Eu me lembro quando eu tinha, na época, uns 11, 8 anos, 10 anos, eu via muitos jovens falando abobrinha, garoto de 15, 16 anos, olhando a filha dos senhores que trabalhavam nas casas em volta das nossas vilas. Então, as meninas crescendo, os rapazes só pensavam em utilizar as meninas, deixar um filho, vou fazer um filho nela, eu quero pegá-la, eu vou pegá-la. E depois que... E naquela época a rigidez era maior, só haveria o sexo se fosse antes do casamento. Os pais cuidavam de suas filhas. E o que ocorreram? Muitas daquelas filhas, meninas, os rapazes vieram a namorá-las e fizeram filhos e fugiam. Os pais escondiam e ali, passando os anos 60, 64, nunca vimos tanta criança abandonada no meio das ruas como foi no ciclo de 64 até 1980. Tal a ideia, a atitude dos rapazes de fazer os filhos e correrem só para prazer sexual, nós tivemos de 64 até 1980 um grande número de crianças de rua. Não só por esse motivo, isso é lógico, também daqueles que foram perseguidos e mortos pela ditadura. Então os pais morreram e abandonaram os filhos. Ficou muita criança abandonada no meio da rua devido à perseguição da própria ditadura. Sanguinária, perversa, maldosa, incapaz de trazer à sociedade um sentimento de piedade, de amor, de compreensão. Então as pessoas, é muito comum, o homem principalmente, só pensar em sua vida sexual, beber, fumar e divertir, e acha que a vida toda, a vida dele será sempre beber, fumar, dançar, e chega aos 40, 30 anos, ele não formou uma base social para ele no futuro, em sua vida, ele ter um local onde ele possa descansar em sua velhice, tendo uma estabilidade pelo menos financeira. Se não consegue ter um dinheiro suficiente, pelo menos uma casa, um local onde ele possa ter tranquilidade ou dar tranquilidade aos filhos ou os netos, à família que o detém. Aqui cheguei até o ponto falando sobre este assunto, porque ainda quero falar, dentro de tudo isso, o que é a diferença em dizer que o homem não deve, ou dizer o termo, o homem não mistura política com a sociedade, ou política e religião não se misturam. Há um grande engano, porque a sociedade está envolvida, em volta à política e está em volta à religião. Você tem que discutir os dois. Será a mesma coisa você dizer a ciência, a religião não se mistura. Até aí, em um certo ponto, se diz isto, se há um acordo. Mas se há uma realidade entre todas essas duas coisas, porque se não for a ciência, nós não descobriremos as falsidades das religiões. Então tudo está intrínseco, tudo está junto, tudo está parte da nossa sociedade, tudo é parte de nós. Temos que realmente analisar as coisas em seus devidos lugares. A ponto que nós mesmos, com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa reflexão, nós podemos analisar se realmente o que está escrito dentro dos livros religiosos são verdades perfeitas e completas. Porque durante os anos, durante a vida, o homem costuma sempre colocar mentiras envoltos a verdades, para tirar proveito ou enganar o seu próximo. Isso é sociedade. Quando você chega a um ponto de separar a religião da política, você está dando a outro o privilégio, o poder de te dominar, de te
tirar de você aquilo que você tem de mais precioso, a sua liberdade. Política e religião, elas andam tão juntas que, a partir do primeiro livro que foi feito para que a humanidade seguisse uma religião e a prole fosse escrava de um livro, significa que já estava a política dentro do próprio livro chamado religião, ou escrituras santas e sagrada. Porque nela você está narrando fatos ou histórias ou fábulas do que ocorreu com a humanidade. Então, são histórias da humanidade, são fatos da política sobre a humanidade. Cita o fato da política e a religião dentro, perante a humanidade, as tradições do lar, as tradições da família, as tradições de todos aqueles que realmente seguiram algo, uma fábula ou uma crença. Então a religião está junto à verdade. A religião está junto à sua política, à sua realidade, à sua vida cotidiana, à sua vida diária, à sua consciência, à sua forma de pensamento. Quando você separa a política da religião, você está fazendo um grande erro. Você está tirando do seu filho o direito de estudar, o direito de refletir, o direito de compreender, de entender o que está por trás da política ou por trás da religião. Porque se existe uma política, existe dentro desta política algo que seja para a defesa de alguém ou para alguém. Se a religião, ela hoje nos dias que estamos vivendo, presente século, ela está já trazendo para dentro dela os exércitos, os políticos, as polícias, porque ela tem um projeto já feito há 400 anos antes. O projeto sempre foi, pela religião, dominar as populações em benefício de suas tradições, de suas ideias, de suas manipulações, de sua forma de compreender, de entender a humanidade como apenas objetos, como apenas frutas para serem alimentados. Então observe que existe tanto na religião como na política. A política em si, ela parte muito quando o político não é religioso para a parte monetária. Mas a religião também usa a monetária. A religião utiliza da monetária. Tanto é que utiliza a sua sociedade, o seu grupo social, para trazer-lhe a eles o benefício do lucro que aquelas pessoas possam ter, não mesmo do lucro, mas dos pequenos favores ou dos pequenos salários que aquelas pessoas usufruem, tirando daquela vida, daquela família, o pão que poderia beneficiar os seus filhos, um remédio para benefício dos seus filhos. No entanto, eles prometem aos filhos que Deus lhe dará tudo que for necessário e lhe suprirá. Mas Deus suprirá eles, e aí eles colocam a ideia de um dízimo, de uma oferta, porque são supridos com tais dízimos. Mas se eles fossem depender de Deus como eles colocam, eles teriam que trabalhar, trazer para a sua casa o pão de cada dia. Utilizam da fé, utilizam do livro, com palavras que lá foram escritas dizendo que aquele que vive da pregação do evangelho, aqueles que vivem do ensino, eles têm direito ao seu pão de cada dia. Observe que as escolas, os professores trabalham, mas o Estado lhes supre. E o Estado supre as professoras e pagam bem mal, por sinal, para aquelas que sacrificam seus dias, o dia todo, seu lar, sua família, em benefício de alguém que é analfabeto. Para que essas pessoas, quando cresçam, tenham seus diplomas, tenham o seu conhecimento e assim possa dar melhorias a todos que ali vivem numa sociedade, num outro mundo, anos depois melhor. Então a sociedade, ela estuda para ter melhores condições de sobrevivência, conhecimento, entendimento, relacionamento. Em tudo isso está também o conhecimento da religião que ele professa.
Porque se ele não estudar, não souber ler, ele será escravo das palavras que estão dentro do livro. Quando você procura a verdade, a realidade, a história realmente dentro do livro, você percebe que há muitas fábulas, que nada daquilo condiz com a sua realidade, nada condiz com a nossa vida, nada condiz com o nosso dia a dia. E aquilo não lhe traz nenhum benefício momentâneo. Percebemos que tem coisas muito boas escritas dentro dos livros. Existem experiências dos antigos, os sofrimentos que eles passaram, que nos é um exemplo para que nós cuidemos, para que não venha a sofrer nos nossos dias as vítimas do mundo, da sociedade selvagem. Então é neste ponto que eu quero trazer aqui, que nós temos que ter a ciência junto à religião para desmascarar as mentiras da sociedade. Temos que ter a religião junto à política para sabermos que a religião utiliza da política dentro de uma política muito mais rígida, muito mais complexa, sem liberdade, sem condições das pessoas refletir, sem direito às outras pessoas que são membros refletir sobre o que é verdade dentro da comunidade em que elas vivem. Porque elas emocionadas estão, voltadas emocionalmente pela fé, pela convicção, pelo entendimento, pelo amor que eles têm ao que entende-se por Deus, e esquecem que estão sendo manipuladas por aqueles que têm um conhecimento amplo e muitas vezes são infiéis, impiedosas, muitas vezes até maldosas com aqueles que são humildes dentro de uma igreja. Há muitas vezes, e muitos casos, de até estupro dentro de igreja. Pessoas utilizando as novas crianças, os novos que surgem, para benefício dos seus instintos maléficos, perversos, intelectuais. Então você diz, mas você colocou intelectual? E que a intelectualidade ela está dentro do ser, faz parte do ser, ele ser perverso ou ser humilde, simples, ter amor ao seu próximo. Se ele não tem, é impiedoso. Se o ser humano ele não respeita nem os animais com os seus instintos sexuais, qual é a diferença que tem entre o animal e o humano, ou entre o animal bruto e o humano, que se diz relacionar-se na sociedade? Diz intelectual se ele, com a sua intelectualidade, tem problemas mentais. Respeitamos sim os doentes que têm graves consequências de doenças, mas temos que evitar que eles venham a dominar uma sociedade e levá-la à destruição. É necessário você sempre fazer uma análise. Ora, você não pode perseguir um religioso porque ele é religioso. Não, você tem que esclarecer a ele onde está o erro, qual é o defeito que está, o porquê ele está tão cego e não aceita um outro termo, uma outra forma de enxergar. Porque ele foi lavado o seu cérebro. Lavagem cerebral é difícil você trazer a pessoa à realidade. A pessoa precisa ter força de vontade. É como uma cachaça, como uma pessoa que bebe ou que fuma droga, que cheira a farinha. Tudo isso está dentro daquele plano em que as pessoas se voltam dentro do vício e não conseguem sair dos costumes da vida porque o hábito lhe torna uma coisa tão, muitas vezes, insensata para ele. Ele é habituado àquela situação, ele é acostumado ao erro, ao engano, ele não tem os olhos abertos para enxergar a realidade em que ele está convivendo ou vivendo, ou está em volta dele. Muitas vezes ele nem vive, ele está envolvido pela sociedade, mas não faz parte da mesma sociedade em que todos estão participando. É muito comum. Isso nós vemos, por exemplo, uma coisa simples. Ora, o Evangelho ele traz um Cristo que, se você fizer uma análise perfeita do Cristo, você vai ver que existe na humanidade vários seres que vieram com essa missão de Cristo. E aí você diz, não, mas os outros Cristos não foram verdadeiros, só ele é o verdadeiro. Então nós temos uma condição do Maomé.
Maomé também. Todos seguem Maomé. Mas eu pergunto, aqueles que seguem Maomé já procuraram saber, estudar, conhecer com profundidade o livro que é o Alcorão? Saber onde realmente está a verdade dentro do Alcorão? Mas não lhe é permitido esse tal pensamento. Lhe dá apenas condições de adorar a Allah. Todos nós temos o amor a Deus sobre todas as coisas, porque nós sabemos que existe uns com uma consciência acima da nossa consciência, um ser que está acima de tudo, como você vê nos próprios livros da Torá, que diz que Elohim é deuses, Elohim é um Deus. Então, se são deuses que montaram o planeta em que habitamos, que trouxeram a vida ao planeta que habitamos, aonde está o grande Senhor que fez todo o universo? Eu coloco Deus de uma forma muito mais longa, muito mais profunda, muito mais ampla de ser analisada, pensada, esclarecida, porque quando você vê, se você dizer que Deus não existe, você está se colocando numa condição de dizer que, como você tem consciência para uma análise, para pensar, para se autocompreender. Como não existe, se existe uma força dentro de nosso ser que nos dá condições de raciocinar, e todos os animais têm essa força, esse senso de vida dentro de si, tem um raciocínio. Porque isso não surgiu do nada. Nós construímos um computador, desenvolvemos uma inteligência artificial com nossa inteligência. Então, para nós termos inteligência, tem que ter uma outra inteligência que nos deu condições para fazer uma análise e estudarmos dentro de tudo isso a ciência, que nos dá conhecimento que existe até micro, não são percebidas aos nossos olhos. E dentro dessa energia existe algo que, como um átomo que existe, ou que voa além do átomo, matéria, antimatéria, existe algo que, ao nosso entendimento, não é complexo, não é completo, é complexo. Não temos uma noção completa do que existe no mundo em que habitamos. Como nós podemos, dentro daquilo que nós vemos, não temos concepção do que existe, como nós podemos dizer das coisas, da consciência, por exemplo, que ela não exista? Uma consciência que domina todo o universo, que projetou este universo, que é imenso e complexo. Eu penso que o universo, de uma forma complexa, que o universo é como um computador, tudo está dentro de um universo, como fosse um computador, o universo inteiro é um macrocomputador, que dá condições de criar dentro deste macro o micro, que nos dá condições de pensarmos e analisarmos. Aí talvez você diga, mas é impossível? Como é impossível? O Sol, ele é um componente que produz como energias de todos os tipos. E também o computador, ele utilizando a energia que é colocada sobre os componentes, ele produz todas as reações que dentro do Sol produz também. Então, onde é que nós estamos dizendo que não é real? Para que o homem está hoje pensando num computador quântico que seria semelhante ao universo? Teria condições de fazer uma análise muito mais complexa do que nós conhecemos. Então isso está dentro de um campo que é necessário você ter dentro de si a razão de saber o que é verdade. O que eu te digo ou o que você vive? O que eu te conto ou o que você analisa? Então você tem que fazer uma análise. É o que eu sempre digo. Eu coloco as pessoas para pensar. Se você acredita no Cristo de uma forma que você acredita que ele exista, que Jesus é Deus, você pense duas vezes, não como é colocado, que você ouviu na sua infância, que Jesus é o Filho de Deus e Maria é a Mãe de Deus. Ora, eu te pergunto, todos nós temos consciência, todos nós temos inteligência. O que nos diferencia um do outro? É a nossa convicção, é o nosso conhecimento, é a nossa razão de existência, é a nossa forma de encarar a realidade que vivemos. É nesse ponto que eu coloco para você uma forma de fazer uma análise de quem você é e o que você é.
O que é Deus? Quem é Deus? Onde está Deus? Porque as pessoas dizem que após a morte irão ao encontro de Deus. Eu coloco de outra forma. Eu coloco que quando a nossa consciência ela deixa este plano, nós nos voltamos a ser energia, porque a energia está sobre todo o universo. Tudo que existe no universo compõe-se de energia, e essa energia está dentro deste universo em que habitamos e vivemos. Nós vivemos e estamos conscientes, eu estou falando, porque eu tenho necessidade de energia. E nessa necessidade eu me alimento todos os dias para que o meu corpo tenha forças, tenha energia para raciocinar, para integrar-me a uma sociedade em que eu habito. Até um dia que o meu corpo perca a resistência, ou não tenha mais condições de produzir energia, e eu saia deste campo físico em que eu estou habitando. Então a minha energia deixa de estar sobre o meu corpo. Aí a pessoa diz, mas aí a alma vai para onde? A alma está no seu corpo, é um movimento que o seu corpo deixa, chama ânima. Ânima é animado, é físico, vivendo, está pensando, raciocinando, vivendo, respirando, que é o espírito, expirar, respirar. Então o homem está vivendo dentro de um campo em que ele habita. E quando a consciência, o corpo deixa de existir, logicamente as energias se desprendem dentro do corpo, ela volta ao seu estado natural. Então nós estamos vivendo dentro de uma condição em que nós sabemos que existe uma consciência que está suprema, está acima de nós. E aí eu pergunto a você, será que toda a energia ela não tem pensamento? Será que a energia não pensa? Será que a energia não age? Será que a energia não tem consciência própria? É um caso para pensar. Porque a água, quando se move, produz energia. Ela está movendo porque a energia a move. O planeta está vivendo, girando, porque a energia lhe permite que viva, que está movendo-se, melhor colocando, não vivendo. Vivemos sim, realmente. O planeta está vivendo porque estamos vivendo dentro dele. Quando o planeta morre, a vida que está dentro dela automaticamente deixa de existir. Então eu coloco aqui, se o universo está vivo, é porque tem algo que o move, tem algo que lhe dá condições. E nós temos dentro deste universo raciocinarmos, analisarmos o que é real e o que é imaginário. Olha que eu não estou dizendo para você aqui que existe espírito, que existe isso, que existe aquilo. Não estou dizendo para você que você é obrigado a viver debaixo de uma religião. Não, eu estou dizendo a você que deve fazer uma análise de quem você é, o que você é. Quem é Deus para você? O que é Deus para você? A religião ela faz parte da vida do homem, porque a religião são sentimentos que o homem guarda dentro de si, teme dentro de si, foi implantado dentro de si a consciência que existe algo supremo. Todos os seres têm consciência e todos os seres procuram dentro de tudo isso que existe algo que ele possa se conformar. Geralmente as pessoas sempre guardam seus sentimentos dos seus parentes que já se foram, as lembranças dos parentes que já se foram, mas esses parentes que já se foram continuam dentro de nós, os seus DNAs. Estamos conscientes das energias que nós temos tirada deles, estamos aqui vivendo, respirando com as energias que também foram deles. Se a vida nele não estivesse, ele não poderia nos reproduzir. Então a vida existe porque existe algo, uma vida que é necessário dois seres para ter um. Então a consciência existe. Quando se diz que Jesus nasceu, que é o Filho de Deus, quer dizer que nasceu somente de Maria, está dizendo que a outra Maria, ela em si, ela reproduziu sem ter o Y, só o cromossomo N. E de onde veio o cromossomo Y? Ah, mas Jesus não deu continuidade à vida. Se você analisa desta forma, você está sendo voltado ou levado a pensamentos que te impedem de raciocinar numa lógica de uma realidade em que você está vivendo. É a mesma coisa que se fala hoje dias que nós estamos vivendo, que não existe seres de outro planeta. Que não existe nada, são coisas, pensamentos humanos. Isto, tem pessoas que têm essa ideia. E porque tem essas ideias, você é obrigado a segui-lo. Se você vê um objeto que realmente sabe que esse objeto é diferente, vê um ser que você sabe que não pertence a esse campo de existência, você dizer que você está ruim da cabeça, essas pessoas têm razão e você que está errado, você está se deixando levar por uma sociedade macabra, perversa, que
é impune, a sociedade é impune. Ela mesma produz o mal, ela mesma reflete o mal e mesmo ela traz o mal à própria sociedade. Ela nunca foi realmente colocada à mesa para ser analisada. E as pessoas muitas das vezes têm medo de ir contra pensamentos que eles acham que eles são inferiores. Não, não existe inferior no planeta Terra. Existem homens sábios. Existem sábios que foram levados à ignorância pela perversidade daqueles que têm condições de manipular os que são mais fracos. Então é preciso ter uma análise completa de que você é nesse plano, nessa sociedade. Não deve temer ao teu próximo, não deve temer aquele que está ao teu lado. Não deve temer essa sociedade perversa e macabra. Essa sociedade que só pensa em tirar proveito e deixar o pobre cada vez mais miserável. O pobre mais ignorante. Não deixe que a ignorância domine os teus raciocínios, os teus pensamentos. Faça uma análise da sua religião. Observe o que é verdade e o que é mentira. Observe o que dentro dela está realmente convicta. Ora, como eu vou colocar aqui um pequeno texto, a sociedade diz que não existiam gigantes. Tudo bem, então vamos colocar como se não existiam gigantes. Então você observa que existiu cobras gigantes, insetos gigantes, existiu animais marinhos gigantescos, seres totalmente fora do tamanho normal. Você vê que existiu corujas ou aves gigantes. Você sabe que existiu aquela preguiça gigante, mas nunca existiu um ser humano gigante. Então tudo isso era mentira, tudo isso é mentira. Então precisa fazer uma análise. Mas nunca existiu, nunca se tirou prova de que existiu. Mas tem objetos, alguma coisa encontrada, mas aí não se leva em conta. Aparece algum objeto, alguma coisa, a turma desaparece. Nunca se dá a prova daquilo que eles querem que você acredite que não tenha existido. Aí vamos um pouco mais para trás. Quantos anos a humanidade habita sobre o planeta Terra? Aí a ciência diz 2 milhões de anos, ou 2.000 anos, 20 mil anos, 200 mil anos, não 200 milhões, 200 mil, é o máximo que eu coloco, 200 mil. Mas encontramos corpos de 200 mil anos. Há 200 mil anos o homem era um outro ser qualquer aí. O homem veio de dentro da água, o homem veio de tudo isso, traz uma imagem refletida daquilo que o homem projeta achando que existe. Bom, então vamos voltar a um outro ponto. Se o homem surgiu, eu estou colocando aqui como a religião seria dentro da política, na política envolvendo a tua convicção, dentro da ciência envolvendo os estudos, na escola te passando aquilo que está dentro do campo da sociedade que te traz uma mentalidade daquilo que ela quer que você compreenda. Então voltamos a este ponto que eu estava aqui colocando, sintetizando essa razão de existência, essa razão de vida, a forma de se analisar e se pensar. Se o homem diz, a sociedade implanta, o cientista diz que há 300 milhões de anos caiu sobre a Terra um meteoro e esse meteoro destruiu toda a humanidade. Toda a humanidade não, todos os seres viventes que existia há 300 mil anos, milhões de anos. Então tudo que existia ali, os dinossauros, tudo morreu. Pronto. Só existiu seres dentro da água. Fora da água não ficou nada vivo, porque diz que a Terra ficou fechada por oxigênio, ficou irrespirável, a poeira tomou conta do... Então, de onde surgiu o homem? A minha pergunta, de dentro do mar? Se a Terra estava sem condições de viver, de vividas, o homem surgiu de onde? E aí vem ao outro ponto. Depois você tem consciência que não foi um só meteoro caiu. Pelo menos consciência de três grandes meteoros. No México, lá para o lado da Europa, para o lado da África. Então sabe-se que 3, até agora contado 3, caiu sobre o planeta. E esses 3, quando caíram,
produziram, logicamente, condições precárias à vida. Então, se essas coisas aconteceram, de onde surgiu o homem? Então, o homem como é colocado, foi uma metamorfose, uma mudança ou uma evolução do dinossauro. E aonde foram aqueles dinossauros? Então, é a minha pergunta. Existem coisas que não são explicáveis. Existe coisa que não há como se explicar. A ciência, ela mostra uma coisa, ela mostra aquilo que lhe dá capacidade, por medidas que ela tem através das camadas do planeta. Ele consegue dar a você uma ideia do que, quantos anos, ou aproximadamente os anos que o planeta tenha, mas não te dá a convicção do que está ocorrendo dentro do campo da existência ou dentro do campo em que habitamos. Você analise, hoje que nós temos condições de fazer uma análise próxima do planeta Marte. O planeta Marte está lá, sendo irrespirável. E conta-se uma história que caiu lá, era habitável, tal. Até agora ninguém provou nada, mas já tem. É a mesma coisa quando na minha infância se falava que Marte tinha condições de vida igual à Terra. E quando chegaram com a primeira nave lá, Marte não tinha nem condições de respirar, nem de vivência lá, por causa do alto calor que o Sol desprende lá dentro. Então, existem certas ideias humanas que muitas vezes são aproveitáveis. Muitas vezes não tem proveito algum. E a religião, ela em si, ela traz malefícios maiores do que os benefícios à humanidade. No entanto, faz com que o homem seja mais emocionado, mais emocional, mais convicto de sua existência dentro do pequeno campo família. Mas quando torna o homem envolvendo toda uma sociedade, ele torna-se escravo da própria sociedade, porque ele tira o direito de pensar, de procurar desenvolver, conhecer. Tanto é que, durante o período de mais de 600, 700 anos, a Igreja Católica impedia que as pessoas lessem os próprios livros que eram religiosos. A própria igreja, ela fez para si um livro que ela pudesse dominar a humanidade, com o intuito de dominar, de ter os reis em suas mãos. Tanto é que implantou imposições, condições para que a sociedade pudesse lhe ser submissa. Durante esse período houve perseguições de outros homens de outras religiões, de seres que realmente tinham fé convicta de outras religiões. Então sempre há o conflito das religiões. Em toda a época da humanidade existe conflitos das religiões. Quando a Inglaterra, dizendo-se evangélica, consciente do evangelho, ela entrou dentro da China, entrou dentro da Índia, trouxe a desgraça àquelas populações que lá estavam. A miséria, a fome, o vício, as drogas, tudo que é imperfeito, tudo que é maléfico, trouxe aqueles seres que lá estavam. Mas esses seres que lá estavam não eram pessoas que estavam à frente de uma sociedade religiosa? Porque tais sociedades lhe impuseram àquelas vidas condições precárias para a sobrevivência. Ah, mas não foram os religiosos como não foram religiosos. A sociedade religiosa, ela implanta, ela ensina, ela traz do lar da família as condições de encarar o outro como o outro sobrevivente como um inimigo na sociedade. Tanto é que as igrejas, elas não são unidas, elas são divergentes. Um diz que vai para o céu, o outro diz que fulano não vai para o céu. E ali as divergências existem, mas entre os líderes dessas igrejas, muitas vezes são unidos pelos pensamentos de domínio próprio da humanidade. Então você pense muitas vezes naquilo que você está servindo, naquilo que você está acreditando. Se você crê realmente na sua religião, você crê no seu pastor, você crê no seu bispo, você crê no seu papa, você crê no seu pai de terreiro, pai santo, seja lá. Então, se você está crendo nisso, você está crendo de uma forma completamente fora da convicção ou da conjectura humana de vida, de raciocínio e de existência. Porque o seu pão, o seu alimento, você tira com o suor do seu rosto. O que você tem no seu lar é sua política do seu lar. Não deixe ser dominado por aquilo que as pessoas propagam. Porque o comércio, ele tem a sua própria forma intelectual de
analisar e ver a população. É uma sociedade que ela não é religiosa, mas é a religião que implanta da convicção monetária, da forma religiosa de poder adquirir dos mais fracos o maior lucro possível. Entanto é que eles fazem com que seguem os seres humanos para não plantar, para não cuidar, para não ter nada. A sociedade não tem, o ser humano não tem direito à terra para plantar, para adquirir do fruto da terra o seu alimento. Eles implantam na mente da pessoa uma forma que a pessoa é incapaz de plantar, é incapaz de comer um fruto tirado do pé. E há locais aí, cidades, que as pessoas não têm nem essa ideia que podem comer fruto gratuito. Não conhecem e são obrigadas a ser submissas à sociedade que lhe oferece. Um alimento caro, um alimento muitas vezes com agrotóxico, um alimento muitas vezes com veneno, e você é obrigado a se alimentar, porque você não planta, você não tira da terra o seu próprio alimento. Você vive numa sociedade manipulada por uma sociedade muitas vezes perversa, religiosa, monetária, científica, e você está submisso às ideias daqueles que te fazem escravo. Pense bem nisso. Até o próximo vídeo.